pessoal, eu sou Dina Frutuoso e nós estamos aqui nesse canal trazendo temas para a gente pensar um pouco sobre a nossa responsabilidade com o nosso desenvolvimento, com os nossos relacionamentos. E hoje nós vamos falar sobre foco e teimosia. Vamos começar? Dina Frutuoso, ações e emoções. É muito interessante quando algumas pessoas dizem assim: eu sempre fui teimosa ou teimoso e eu continuo, eu consigo minhas coisas, eu não sei o quê. E eu tenho trabalhado com essas pessoas dizendo que não é por aí que acontece, que quando a pessoa pensa que é teimosia, eles estão falando de uma coisa que nós, na ciência, chamamos de foco. Se a pessoa deseja fazer alguma coisa, conhece alguma coisa, tem desejo, tem esperança, gosta de alguma coisa, ela tem o que nós chamamos de foco, uma atenção dirigida para alguma coisa. Então, é muito importante nós vermos essa diferença. Teimosia é uma coisa que não nos leva à razão, e foco é alguma coisa que é ligada à nossa razão, é ligado a você ter, assim, vamos dizer, planos, projetos, para que você consiga atingir o seu objetivo. Então, é muito interessante de fazer essa diferença, porque olha o que eu tenho recebido de queixas aqui e de perguntas. O que fazer com uma pessoa ou com uma criança que fez isso ou aquilo, que é uma criança teimosa, que é uma criança do contra? Sabe uma palavra antiga? Birrenta. É uma palavra que as avós falavam muito antigamente. Fulaninho é birrenta, é do contra. Então, é muito importante, muito interessante nós, adultos, sabermos fazer essa diferença. Aliás, na modernidade, na atualidade, nesse adiantado século XXI que nós estamos, se fala muito na palavra foco. Você precisa ter foco na sua vida, nas suas finanças, né? Eu trabalho muito com os clientes de fazer economia, nem que seja de R$ 1 por dia, porque isso já mostra que você não foi além do seu orçamento. É pouquíssimo, mas é muito interessante, porque nós temos cada caso de inadimplência que não é o nosso foco de hoje. Nosso foco de hoje é trabalhar como é que nós vamos nos cuidar para que nós não entremos numa briga, numa confusão com uma pessoa que pode até ser realmente do contra, porque existem pessoas que, como não têm autoestima boa, elas fazem tudo para brigar com a gente. Nós chamamos em análise transacional uma maneira de conseguir reconhecimento pela parte destrutiva dos relacionamentos, que é brigar, que é ficar do contra, que é zangar, que é fazer fofoca, né? Então, é um assunto muito importante, sério, para a gente descobrir, para a gente estudar. Então, como é que a gente pode resolver como conviver com uma criança desse tipo, desse estilo? Uma das coisas muito importantes é conversar com o pediatra, que pode ser do SUS, que pode ser de algum lugar, vai na assistente social, conversa com a assistente social, se orienta, porque às vezes o médico não tem tempo nem de conversar com a mãe, porque não é para falar na frente da criança que ele é do contra, que ele é birrento, que ele é teimoso, porque isso só vai, chama-se, reforçar uma conduta. Isso não interessa. Então, é preciso... Sabe uma das coisas que muitas vezes eu oriento as pessoas? Escreva e passa isso para o médico antes da consulta, porque ele já vai saber qual é o seu problema. Porque os pais ou pessoas que cuidam de uma criança, eles precisam ter informações, porque a maioria de nós anda numa linha de estresse muito grande.
tá com a vida muito complexa, muito complicada. A vida nas cidades grandes está cada vez mais complicada. Condução, alimentação fora de hora, uma série de óbices, de problemas que podem acontecer. Então, vale a pena, realmente, você ter o apoio. Então, leva a criança no médico, ou pede ao médico, porque às vezes a criança tem algum problema de audição, problema de visão. Eu já encontrei criança de 8 anos tendo que usar grau 3 em escola, porque eu observava, né? Vocês sabem que eu faço trabalho voluntário em escola, já falei isso várias vezes. Aliás, falar em trabalho voluntário é uma das perguntas que já me fizeram essa semana e a gente vai falar sobre isso. Então, tem muita importância isso, dizer, falar baixo com a criança. Se você tem uma criança do contra, que grita, ou tem criança que se joga no chão, faz aquela confusão, é um sinal de que as coisas não estão bem. Porque a gente pode conversar com a criança e dizer o que você quer. Se eu puder, a gente faz, se não puder, a gente não faz. Ah, porque na casa do fulano. Você mora nessa casa daqui, não mora na casa dele. Então, vai lá na mãe dele pedir para morar lá. Se ela te aceitar, você vai para lá. Eles geralmente levam um susto, porque eles pensam que eles são assim, imprescindíveis na nossa vida, eles são queridos, é diferente. É preciso dizer à criança, o nosso filho, ou a criança que você cria, que você gosta muito dela, mas aquilo que ela está fazendo, aquele comportamento, não é legal. Não é ok fazer aquilo. O que você gosta, eu gosto muito de você, que eu já vi pessoas, mães, tias, madrinha, dizer, não gosto mais de você, ou você é igual ao fulano. Isso não ajuda nada, porque só reforça, como eu venho dizendo isso. Então, temos que também observar as brincadeiras das crianças. Às vezes, umas brincadeiras que alguns pais, algumas pessoas da família fazem, brincadeiras que são assim agressivas, brincadeiras que a criança fica assim, por exemplo, jogar a criança para o alto, isso não é uma coisa boa para a criança. Ah, mas ele ri. Claro, ele ri porque está assustado. Então, não é bom isso para o sistema nervoso. A gente precisa ter muito cuidado com isso, muito cuidado com as nossas crianças, porque quem vai pagar o preço também somos nós, né? Então, o foco, ele é possível de ser aprendido. As mães, muito ansiosas, elas não ajudam, porque elas precisam de tratamento, elas precisam de cuidado. Então, é preciso procurar no SUS. Existem alguns lugares que têm rodas de conversa, existem lugares que as assistentes sociais estão fazendo algum tipo de trabalho, existem os lugares que têm até psicólogos. Então, é preciso que vocês procurem ajuda, porque não é fácil criar uma criança, e hoje em dia está cada vez mais complicado, porque as casas são menores, às vezes tem mais pessoas na casa. Realmente não é fácil. Eu posso dizer isso para vocês. Então, nós precisamos prestar atenção, e eu tenho usado muito essa palavra aqui, na escutatória. Muitas vezes a pessoa precisa de ser escutada. Às vezes a mãe fala, grita, faz aquela confusão, porque ela não está bem. Está muito desgastada, vamos dizer assim. Então, precisa de um apoio, porque, às vezes, as crianças têm alguns problemas, nasceram com algum problema, e nós vamos ajudar, porque hoje em dia, nas grandes cidades, nós temos muitos recursos para ajudar essas crianças. Claro que é preciso levá-las, né? Isso é muito importante, mas é muito necessário que quanto mais cedo se identifique o problema, melhor. Então, criar filhos é difícil, eu tenho dito isso aqui de vez em quando. Procurar grupo de apoio é muito importante, porque nós precisamos ajudar as pessoas, né? E é o que se espera de uma pessoa adulta, ajudar a criança, ajudar o adolescente, porque adolescente também birrento, ele está estudando o seu espaço. Então, a pessoa, a mãe que tem autoestima desenvolvida, ela vai saber defender também o seu espaço sem brigar.
ela vai poder, mas isso aí é um trabalho longo, um trabalho grande, um trabalho do dia a dia, não é uma coisa rápida. Então, a gente pode precisar ajudar uma criança, ajudar um adolescente, ajudar uma pessoa idosa, porque eu venho falando sempre aqui, com o alongamento da vida, as pessoas idosas, às vezes, elas são maltratadas por ignorância das outras pessoas, porque nós ainda temos pouca informação, pouco conhecimento das necessidades da pessoa idosa. Então, às vezes, a mãe quer colinho da avó e a avó está com algum outro problema. Pode ter problemas ou pode só ser uma pessoa que está cansada. Muitas pessoas idosas têm me dito que se sentem cansadas, mesmo que tenham uma boa aparência, uma aparência exterior boa, é um assunto sério. Então, nós precisamos nos cuidar para que a gente possa ajudar as outras pessoas. Foco é ajuda, é saber o que fazer. Foco. Teimosia, não. Teimosia é briga, é birra, é ser do contra. Então, é muito importante a gente ter foco, você saber o que você quer. É muito importante isso. Nós agora já vamos passar para a nossa micromaratona de emoções. Prestem atenção, vamos fechar os olhos, esfregar bem as mãos, aquecer as mãos, fazer uma concha e tampar os olhos hoje. Vamos tampar os nossos olhos, eu vivo dizendo, é a parte do sistema nervoso que está do lado de fora. Precisamos cuidar dos nossos olhos. Eu estou falando com pessoas aqui que veem. Se alguma pessoa que esteja me ouvindo é uma pessoa invisual, também pode fechar seus olhos e fazer esse aquecimento, sentir o aquecimento no rosto, na direção dos olhos. Respire agora profundamente e coloque a mão em cima do seu umbigo, estufando a barriga o mais que você puder. Enche de ar, deixa sair pelo nariz. Outra vez. Enche bem a barriga, estufa bem, deixa os ombros soltos. Coloque as mãos nos joelhos. Faça umas rodinhas em cima do joelho, toque seu joelho, tantas pessoas se queixando dos joelhos. Preste atenção. Médicos não inventam doença. Se você for num médico e que você desconfie que ele está inventando, vai em outro. Preste atenção, porque quanto mais cedo você se cuidar, melhor, mais rapidamente se resolve o problema. Respiração comum agora. E você, nesse momento, vai se lembrar de quando você era uma criança bem pequena e estava na escola de primeiro grau. Bem pequeno. O que você se lembrar de como você era nessa ocasião. Sua figura, o uniforme que usava, se o cabelo era curto, comprido. Preste atenção nessa figura que você era quando você era bem criancinha. Continue segurando seus joelhos aqui, porque você está fazendo exercício de imaginação. Muito bem. Agora, você que está aí sentado nessa cadeira, segurando seus joelhos, vai fazer uma visita a essa criança que você se lembrou. Você vai chegando perto dela no filme da sua memória
e vai dizer, eu sou você. Aí diz a sua idade atual, desse ano que nós estamos. Eu sou você com tal idade. Observe se a criança acredita ou não acredita. Às vezes ele não acredita. Se a criança que você foi não acreditar, você diz assim, eu sou você, sabe por quê? Ó, vou contar um segredinho. E você conta qualquer coisa que fosse um segredinho daquela criança. Porque é uma coisa que só a criança sabia, então, se você contar, ele vai acreditar que você é essa criança crescida, que você já cresceu, mas que você guarda essa criança que você projetou. Caso a criança já acredite que você realmente seja ela, você vai agradecer. Eu vim aqui agradecer, porque aconteceram tantas coisas, aí você vai lembrando coisas que aconteceram que você queira lembrar. Mas você vai agradecer essa criança que passou por provas para você chegar até a idade atual. Você está agradecendo, imagine. Sinta, olha que interessante como o seu coração se aquece quando você vai agradecendo essa criança interior. Nós estamos fazendo um trabalho com a criança interior. Continue agradecendo. Respiração comum. E procure soltar o rosto, porque você está agradecendo por ter chegado até aqui. Se você tem algum problema hoje em dia, você conta o que você está se cuidando. Muito bem. Eu vou contar de 3 até 1, você vai voltando. 3, 2, 1. Um abraço, beijos e até a próxima.